religiões de matriz afro-brasileira. E até levantamos um debate, né, com o Epaminondas, eu acho que um debate muito pertinente, que a gente não pode perder de foco a seguinte questão, né? São dois campos que têm que ser analisados, que não podem ser deixados de lado. Que é, quando nós falamos em intolerância religiosa e preconceito religioso, a tendência é a gente lembrar sempre do quê? Das religiões de matriz afro-brasileiras. Mas não podemos deixar de lado também, e é muito importante que isso não se perca, todas as formas de preconceito e discriminação religiosa. Né? Eu não lembro se alguém de vocês aqui é de família de origem Congregação Cristã Assembleia de Deus? Alguém de vocês é de família de congregação? Eu tenho parente, primos, tia, e o meu sogro, minha sogra, todos os irmãos do meu marido, menos eles, são tudo da Congregação Cristã. Da congregação. E aí eu vou lembrar com vocês, assim, quando a gente era criança, né, para alguns não faz tanto tempo assim, para nós já, o tempo já passou com força. Quando você chamava, quando algum coleguinha era chamado de crente, é o crente, não era num sentido elogioso. O termo, o crente, esse é um crente, foi depreciativo durante muito tempo no Brasil. Né? E quem viveu esse período, a gente tinha. Né? Também outras religiões, né, como o espiritismo, né, também sofre muito preconceito, muita discriminação religiosa, intolerância religiosa. Né? Eu me lembro, gente, até contar uma coisa para vocês, assim, uma coisa bem pessoal. Né? Durante muito tempo, durante muito tempo não, toda a minha adolescência, eu fiz parte da Renovação Carismática Católica. Sei se alguém de vocês conhece esse movimento? Já ouviu falar? Conhece? Ou já frequentou? Sim. Eu conheço. Professor. Então, assim, no final dos anos 90... Eu conheço também. Né? Conheço. Eu vejo assim, hoje, a Renovação Carismática Católica, eu vejo que hoje ela deu alguns passos muito perigosos. E chegou ali na beirola do fanatismo e uma conversa com o nazifascismo moderno muito próximo, que dá muito medo. Mas, durante muito tempo, ela foi um movimento assim, de resgate espiritual. Eu devo toda a minha formação de juventude, de adolescência mesmo, final da adolescência, 14 para 15 anos, numa formação da Renovação Carismática. E uma coisa que hoje, com o entendimento, né, com a experiência de vida que eu tenho hoje, eu vejo que eu jamais deveria ter ajudado a reproduzir, a gente vivia naquele espírito, era um profundo preconceito, intolerância com religiões diferentes. Né? E eu me lembro que em um dos retiros que eu fui da Renovação, um pregador, ele narrava uma história de uma cidade que eles fizeram 7 dias de oração em volta do quarteirão do centro espírita da cidade. Eles foram 7 dias rezando em volta do centro espírita, e no 7º dia que eles rezaram em volta do quarteirão do centro espírita, o centro espírita pegou fogo. E isso foi ovacionado, foi gritado, aleluias e glórias. Né? Gente, o que é isso senão
um profundo e extremo preconceito religioso. Uma profunda e intensa intolerância religiosa contra o diferente. Então, quando a gente pensa, né, em preconceito, em intolerância, aí eu estava, né, trocando uma ideia com o Epaminondas, nesse sentido que a gente tem que tomar cuidado. Eu achei bacana a observação que o Epaminondas fez, né, que a gente não pode pensar assim também. A intolerância religiosa é apenas com religiões minoritárias afro-brasileiras, né? E lembrar que muitos grupos sociais podem sofrer preconceito. Um exemplo são os testemunhas de Jeová, né? E se a gente pegar historicamente aí, os testemunhas de Jeová foram exterminados em campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E aí é um elemento que poucas pessoas conhecem. Eu não sei se alguns de vocês que dão aula de história, quando estudam, quando ensinam Segunda Guerra Mundial, já contaram para os alunos que testemunhas de Esse dia eu Jeová... trabalhei, professor. Eu É, trabalhei o grupos perseguidos e falei para eles do Testemunho de Jeová. Inclusive, tem lá no Google Class, lá não, sim, naquelas aulas do Paraná, né? só que, Nas aulas do professora, Paraná. eu vou dizer para você, eu só vim saber que os testemunhos de Jeová também foram perseguidos durante a Segunda Guerra Mundial, muitos anos depois que eu saí da escola. Na escola eu não ouvi, né? E eram perseguidos justamente por quê? Por motivos religiosos. E hoje em dia, né, quando a gente vê alguém, testemunha de Jeová, negando transfusão de sangue, não sei se vocês já viram algum caso na cidade de vocês, ou algum caso de família, né? Eu tenho a sogra da minha mãe, ela era testemunha de Jeová, e ela teve um problema de diabetes, né? E ela teve que amputar o pé. E os médicos falaram, a gente precisa, né? A gente precisa que a senhora dê a autorização para fazer a amputação do pé, porque está com problema. E ela falou, olha, pode cortar, precisa cortar? Corta. Corta o que precisar, desde que não me façam transfusão de sangue. Se eu tiver que fazer a transfusão de sangue, deixa eu morrer. E Então, aí a gente... eu acho assim, a religião, sei lá, tomou um rumo tão estranho ultimamente, né? Virou um comércio, virou um jogo de interesse. Não, sim, eu entendo. Sim, professor. Eu, tipo assim, eu acho assim que, por exemplo, nega a ciência, é complicado, pensa bem, a pessoa... Não, é complicado, mas exato, só que assim, a gente não pode, né? Esse que é o grande questão, professora Graziela. Quando a gente vai fazer uma análise de religiosidade num viés antropológico, a gente tem que, primeiro, tentar entender, a gente não pode querer impor a nossa visão de uma forma da qual a gente já parte do pressuposto que o outro está errado. Porque, por exemplo, para o Testemunho de Jeová, é um ponto inegociável da fé. Qual que é o nosso ponto inegociável da fé? Vocês têm algum ponto inegociável da fé? Para mim, meu ponto inegociável, para mim, não sei, nem seria fé, porque eu vou falar bem a verdade. Meu marido é uma família evangélica, ele odeia coisa de igreja, ele odeia. Ele fala até que ele é ateu, ele é isso, ele é aquilo, porque ele odeia e fala que a igreja explora as pessoas, emburrece, sabe? Ele tem uma revolta muito grande. O pai dele se negou agora recentemente a fazer negócio do coração, cirurgia, deixando na mão de Deus. Ele fica indignado. Exato, mas aí... O limite é a ética, né? A vida, é a vida acima de tudo. O resto, mas quem é religioso já tem outra visão, né? Exato, só que aí que tá. Uma linha muito tênue. Por quê? Porque a gente tem, mesmo quando a gente fala, professora,
a questão da ciência, a questão do... Beleza, mas e o e o pessoal? A gente fala na ética, mas e a pessoa? Sabe? Então, assim, por mais que eu concorde, e aí eu não discordo de ninguém de vocês, as ações públicas, as políticas públicas, elas não devem ser tomadas com base em dogmática religiosa. Ponto. Mas o indivíduo também deve ter a sua liberdade religiosa preservada. E aí a gente não pode condenar simplesmente porque, né? Então, se a gente pega, por exemplo, a questão, aí nós podemos levar para vários outros pontos de debate, né? E esse caso dos Professor, testemunhos. só que ó, eu vou fazer uma colocação bem, pode até me achar radical, mas eu vou fazer uma colocação que eu penso assim. Eu acho que esse conteúdo, por exemplo, de ensino religioso, para gente que é adulto, debater, né, entrar, por exemplo, numa questão dessa, vai lá, a gente já tem mais maturidade, conhecimento. Mas, para, por exemplo, esse conteúdo de sexto, sétimo ano para criança, já não dá, né? Não, Já não não dá, dá, não dá. porque. Hã? Não, só que assim, professora, o que eu vejo do sexto e sétimo ano é o seguinte, é até um Acho exemplo que assim não tem bem... maturidade para isso. Não tem, concordo. Mas assim, o que eu vejo, só concluir, professor, eu já abro para o professor João. Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, a minha filha, ela tem 7 anos. E ela vive uma cultura familiar católica. Então, a minha mãe, né, não é lá muito católica, ela vai na missa de vez em quando, não tem uma prática muito assim, mas do lado da minha esposa, a minha sogra é muito devota, vai na missa todo domingo, vai no terço todo sábado. A tia da minha sobrinha, da minha filha, é ministra da Eucaristia. Eu e a minha esposa temos uma atuação na igreja. Então, a Angeline, ela tem uma criação, uma estrutura familiar, uma cultura familiar católica. E essa semana, semana não, mês de maio, né, teve a coroação de Nossa Senhora. Então, quem é católico aí sabe que mês de maio tem a coroação de Nossa Senhora na Igreja Católica. A Angeline ensaiou, participou, nós fizemos asa de anjo, fizemos roupa, preparamos toda a coroação. E ela convidou na escola, ela falou com as professoras dela, convidou, olha, eu vou fazer a coroação de Nossa Senhora, você vai lá me assistir. Aí uma das professoras falou que ia, né, beleza? E a outra professora agradeceu o convite e falou, olha, a tia não vai porque eu não sou católica, eu sou de uma outra religião, nós não cultuamos a Virgem Maria, então eu não vou poder ir. E a Angeline chegou muito, muito espantada no carro. E ela falou, papai, você acredita que a tia não acredita na mamãe do céu? Ela tem religião que não acredita na mamãe do céu? Eu falei, tem, filha. É a religião dela, ela frequenta uma outra igreja, e eles acreditam de uma maneira diferente, eles têm um outro tipo de crença, né? Mas ela reza e ela participa do jeito dela. E a gente tem que entender. Aí ela falou, papai, tem um menino da minha sala que ele falou, que ele não vai na igreja católica, que ele vai em outra igreja. Eu falei, então, ele é de tal igreja, eles têm um jeito diferente de ter fé. Então ela foi entendendo, né? Agora, quantos dos nossos alunos recebem esse tipo de orientação em casa? Né? Quantos dos nossos alunos que quando eles chegassem em casa e falassem assim, a minha professora não é católica, quantos pais iam falar, credo, ela está errada, você não pode ficar muito perto dela, não. Se ela te falar, você fala que ela está errada. E o aluno reproduz isso. Então, eu concordo com a professora Graziella no sentido de esses debates profundos que a gente chega aqui, não dá para a gente transpor lá para a turma, né? Mas, quando nós falamos de tolerância religiosa,
nós vamos apresentar para o aluno, nós vamos apresentar para as nossas crianças o princípio da tolerância. Nós não vamos aprofundar, claro, o debate, mas nós vamos apresentar para eles, eu acho que o essencial são duas coisas. Primeiro, que a religião do outro não vai interferir na minha vida, e a minha religião não deve interferir na vida do outro. Que cada um deve ser livre para praticar da maneira como quiser. E que nós devemos respeitar a escolha religiosa de qualquer que seja. E aí, quando a gente vê esse exemplo, e aí nós temos, né, claro, que eu coloquei um exemplo bem extremo, que é o caso dos Testemunhas de Jeová, porque sempre surgem debates na mídia. Sempre surgem grandes debates no seguinte sentido, professores. Uma família, uma pessoa testemunha de Jeová, se nega a receber a transfusão de sangue. Então, vamos colocar uma situação, um problema. Tá? A mãe do indivíduo A é testemunha de Jeová, o indivíduo A é testemunha de Jeová também, a mãe está sob os cuidados dele e ela precisa de uma transfusão de sangue. E ela não aceita e o filho concorda com a mãe. Mas o indivíduo B não é testemunha de Jeová. E ele quer que o médico faça a transfusão de sangue na mãe para salvar a vida dela. Quem que está com a razão? Já pararam para pensar se a gente traz dessa maneira? Então, professor, mas eu penso assim, quando é maior, a pessoa é maior, teve até uma novela, alguém lembra aquela novela, que é Coração, não sei das quantas, Globo bordou, que é a Barriga de Aluguel, lembrei, tinha um testemunho de Jeová nessa novela aí. Mas eu penso assim, quando é maior, a pessoa que decida o que ele achar melhor, mas dura quando envolve filho, né, menor eu acho que Mas está... então vamos pensar, professora Graciela, uma coisa para a gente polemizar para valer. Uhum. A senhora tem um filho e é testemunha de Jeová. E seu marido não. E ele precisa do transfusão de sangue. E aí, você vai pensar que, se você fizer a transfusão de sangue, ele vai viver. Mas vai para o inferno. E você, na outra vida, não vai poder conviver com ele, porque ele vai para o inferno. E o teu marido não é testemunho de Jeová e ele quer salvar a vida do filho, não se importando se ele vai para o inferno ou não. É uma situação simples da gente pensar? Não, então, isso que eu falei. Não, assim, mas aí eu concordo. Não, é complexo, mas assim, entendam que quando a gente coloca um caso fora de nós, é fácil a gente analisar. Mas o grupo religioso, eles têm uma lógica religiosa tão forte dentro deles, que a gente também, por mais que a gente não concorde, aí entra todos os debates que cabem aí, que vamos fazer um debate, mas assim, a gente não pode primeiro prejulgar que eles estão errados, que isso é absurdo, por quê? Porque aquela questão moral, para eles, é tão importante quanto para nós. Entendam? Então, assim, não é que eu também nem estou tomando partido, eu só estou colocando, assim, que no primeiro momento a gente quer julgar. A gente quer ser, é muito fácil quando a gente olha de fora. Um outro exemplo, dá para a gente polemizar um pouco mais ainda. Pode falar, professora Alan. Eu queria só contribuir, porque na filosofia Por favor. tem o juízo de valor e o juízo de fato, né? Então, quando nós estamos julgando, nós estamos usando o juízo de valor, né?
E eu acho que nessa situação tem que ser o juízo de fato, que é preservar a vida. Enfim, acho que é isso, só a contribuição. Não, professor, eu concordo plenamente, porque assim, nós vamos preservar a vida. E aí eu concordo fundamentalmente. Só que eu falo assim, antes da gente fazer um julgamento preconceituoso, porque assim, qual que é o debate que aparece? Eles são loucos, eles são fanáticos, é um absurdo, mas ninguém parou para pensar que, para quem acredita genuinamente, é uma questão tão importante quanto a vida. E, por exemplo, aí a gente esquece que pega, por exemplo, os mártires da Igreja Católica. Se a gente vai usar esse valor, a gente desconsidera todos os mártires da Igreja Católica que morreram em nome da fé. Se a gente vai julgar, como eu estou falando assim, como um católico, eu querendo julgar um testemunho de Jeová, sendo católico, eu falo, ele está errado porque a vida está acima de tudo. Mas, por que que o meu mártir colocou a vida dele abaixo da fé? Por que que o martírio do meu católico é mais importante que o martírio do testemunha de Jeová? Olha que questão profunda, né? Epaminondas, por favor, pode, levantou a mão, pode falar. Ratif, completando o que o professor João está dizendo, é que para o agente de fé, a vida eterna é muito, né, é infinita, e a vida passageira é algo muito menor. No sentido prático da pessoa que tem a sua convicção religiosa, a prática dele é justamente essa, preservar a vida eterna e não a Eterna. vida passageira. Não, é perfeito. E assim, é um debate muito, muito profundo, mas que nós, enquanto professores de ensino religioso, a gente deve ter consciência para que a gente não faça o pré-julgamento simplesmente são loucos ou que eles são fanatizados, né? Entender essas questões. Então, assim, quando a gente coloca a tolerância e o preconceito religioso, é porque a gente não parou. Acho que o João deu uma travada, hein? Eu acho que travou tudo aí, professor. Travou para mim também. Travou, né? Não dá para ouvir Ele nada. caiu. Deve ter caído mesmo. Caiu a conexão, professor. Acho que ele voltou. Oi, professores, desculpa, caí. Voltei, caiu a conexão aqui, desculpa, tá bem estável hoje a minha internet aqui. Estão me ouvindo agora? Sim. Sim. Tá. Então, é a questão do viés de confirmação. Eu pego aquilo que me justifica e eu aceito, mas eu uso contra o outro. Então, aí é essa questão, né? Quando eu estou pegando um exemplo bem pessoal, sou católico, vou olhar o outro, eu estou olhando o outro com a minha visão de mundo. Eu não estou tentando entender a visão de mundo do outro, né? E essa lógica a gente leva para entender a prática religiosa do outro. Tá? Então eu vou colocar para vocês aqui um linkzinho. Como que nós podemos desenvolver a tolerância, né, diante das questões de racismo e intolerância religiosa encontradas na sociedade? Eu vou mandar um Jamboard para vocês. Aí eu quero que vocês registrem na segunda página do Jamboard as impressões de vocês, certo? Só para a gente poder fazer esse momento aqui. Pedir desculpa, que eu não sei por que essa internet está tão zoadinha hoje. Eu vou mandar lá no WhatsApp também, tá bom?
Eu só queria comentar que o que eu tinha dito, Por né, que favor. é a vida tem que estar acima de qualquer crença, continua sendo válido ainda. Porque o professor até falou, eu concordo, lógico, né? Eu concordo, realmente é parte da religião, que é a vida eterna, só que a vida eterna continua sendo uma crença, sabe? Mesmo assim, é uma crença, não deixa de ser uma crença. Mas é claro, né, que isso daí é complexo, né? O professor João tá trazendo um debate, é algo realmente que não tem uma solução fácil, né? Antes fosse, né, se tivesse uma solução Não, fácil, mas não tem mesmo. né? Não, isso, professor, e eu acho assim, é interessante a gente refletir isso, porque a gente tem que usar qual parâmetro eu estou querendo avaliar e com qual parâmetro eu estou usando para olhar as questões. Sabe uma coisa que eu sempre falo, debato com os meus alunos? É que, por exemplo, hoje em dia, e aí é um debate muito mais amplo ainda, é a própria questão das relações de gênero. Tá? Então, quando muitos alunos trazem questões de discussão de gênero e falam assim, a Bíblia não permite. A Bíblia não aceita homem com homem, mulher com mulher. Muitos alunos trazem esse debate. E aí eu levo para eles, maravilha, a Bíblia não permite, mas e essa tatuagem que você tem aí na mão? Por que que o teu rosto tá raspado? Por que que você tá comendo carne de porco, camarão, tomando café? Por que que você não está desobedecendo teus pais e teus pais não te apedrejaram ainda? E aí é a questão do viés de confirmação, eu pegar pontos que justificam a minha forma de ver o mundo e ignorar pontos da mesma base que me condenariam, né? Então, é um debate assim que o professor de ensino religioso ele tem que tomar muito cuidado para não reproduzir dentro da escola um discurso, às vezes, preconceituoso. Né? Então, como que a gente pode promover a tolerância dentro da nossa escola e dentro da nossa sociedade? Então, vocês podem entrar ali no Jamboard, por favor, né? Vamos colocando a contribuição, mas aí isso que o professor Alan coloca é muito importante, né? Defender a vida, só que é um valor, de fato. Aí o pessoal da sociologia, da filosofia, contribui muito melhor que eu. Eu Eu tenho preciso... formação também de sociologia, sou formada em sociologia, já dei Isso, aula. vocês da sociologia podem contribuir muito mais nessa questão antropológica, mas como cientista da religião, eu não posso desconsiderar o impacto religioso, o impacto da religião na tomada de decisão de grupos sociais. Né? Da mesma maneira que eu sempre fui um crítico da forma de ver a história, né? Quando eu estava na faculdade, eu sempre tive um debate, eu tive alguns professores mais marxistas, mais materialistas, e eu falava, professor, só a questão econômica não explica a sociedade. E eu demorei muito tempo para achar o meu caminho na historiografia ali, depois Escola dos Análises, né? Mark Bloch, o Jacques Legoff, que analisa a Idade Média muito bem. E eu sempre estudei, né, com professores que queriam analisar a Idade Média apenas por um viés político e econômico. Então, quando ele coloca que a Inquisição era uma forma da igreja querer manter o seu poder político, quando eles colocavam que a reforma protestante foi por motivos puramente econômicos, eu falava, não dá para explicar. E aí hoje eu vejo que, pegar o exemplo da reforma protestante, você não pode tirar o elemento político e econômico da jogada porque você não explica. Mas também você não pode tirar do debate a questão religiosa, porque quem fez a reforma protestante, de fato, acreditava
Você não pode, assim, muitas vezes os professores colocavam para mim assim, o objetivo da igreja era só ganhar dinheiro, né? Os papas queriam só ganhar dinheiro. E eu ficava pensando, gente, mas não, só o motivo econômico não justifica. E hoje a gente tem que entender que, por mais que tenha motivos econômicos, motivos políticos, motivos sociais, o fator religioso, a mentalidade de uma sociedade tem que ser levado em conta. Né? E aí, como professor de ensino religioso, a gente também tem que ter esse cuidado de levar em conta o pensamento dos nossos alunos. Né? Gente, eu não sei se alguém quer contribuir, colocar mais alguma coisa, mais alguma situação. Estão conseguindo, enquanto a gente vai falando, estou vendo que vocês estão respondendo aqui no Jamboard. Eu estou tentando responder no Jamboard, entrei tudo ali, mas não consigo, aperto naquele lapisinho, não consigo escrever, eu estou no celular. Não, não é no lapisinho, professora, você vai clicar na folhinha de papel, onde é o nota autoadesiva. Professor. Oi, professor João, pode falar. A página 2 de 4 e a 3 de 4 é a mesma pergunta? É a mesma coisa, que se por acaso na página 2 não tiver espaço, aí você pode colocar na página 3, professor. Então independente. E a 4 Independente, acessei, a 4 acessei não tem nada, é isso mesmo? Não, a 4 alguém criou sem precisar, na hora que foi inserir. Até vou excluir a 4 aqui. Eu postei no chat ali, professor João. Eu colei aqui para você, professora Epaminondas. E aqui, né? O professor deve ser a ter o objetivo do respeito à diversidade. O caminho é o trato exclusivamente informativo, descritivo e ilustrativo do conteúdo do tema. Exato. O professor do ensino religioso ele tem que tomar o cuidado de não querer validar uma religião em detrimento de outra. Então, quando eu vou trabalhar uma forma, né? Pelo menos eu sempre faço isso, falo isso com os alunos. Trabalhar uma forma de religiosidade, um tipo de religiosidade, falo, olha, para essa religião é desse jeito. Eles acreditam nisso. Eles acreditam sempre colocar o eles. Dar esse foco no eles. Eles acreditam, esta religião acredita, para esse grupo religioso é desse jeito. Porque se eu falo, né, é assim, olha, é desse jeito, né, você acredita, você está validando, né, então a gente tem que ter o cuidado, inclusive, com a nossa forma de palavra, porque as palavras, elas têm um peso muito importante. Professora Graziela, pode falar? É que eu tentei pôr lá, ficou meio em cima, eu acho, nem consegui ler direito, apertei, aí baixou para baixo, não sei se foi o que eu mandei. Eu tô meio perdida aqui no celular. Qual que você colocou, professora? Um estava em cima aí da letra, apertei e apareceu em cima da letra. Não sei se é esse que eu mandei, eu não consigo enxergar. O que você escreveu, Graziela? Agora, então eu não consegui nem ler, eu fui apertar um daqueles lá para ver como que é, nem li o que era. Não, você vai aqui do lado da onde tem essa seta aqui, você vai clicar no nota autoadesivo. Então, foi nisso mesmo, eu cliquei. E aí apareceu uma janelinha. Isso, e apareceu assim, uma janelinha amarela para você. Mas daí depois não consegui fazer nada. Você escreve dentro da janelinha amarela. Então, eu fui clicar no lapisinho para escrever, mas não foi o negócio? Não é no lapisinho. Não é no lapisinho. Você vai aqui, ó. Acha onde tem uma folhinha de caderno, tá vendo aí? Eu vou ver, pera lá, eu vou voltar de novo, porque eu saí aqui para falar, pera lá. Eu tô perdidinha, deixa eu ver aqui no mostrar a mensagem, vou entrar lá de novo. Trabalhar o artigo 5º da Constituição, educador... Então, gente, vendo aqui, né? O que nós estamos vendo aqui? Tem aqui, ó, de 1 a 3. O que eu faço? Tem um então você muda, então, vai para a página 2, Graziela. Aí, 2 de 3. 2 de 3. Agora você vai achar aí onde tem uma folhinha de caderno. Apareceu aqui uma coisa cor-de-rosa descendo para baixo, alguém que está colocando, será?
Não, é alguém que Pra mim está não- colocando. Esse aqui é tá. colaborativo. Você vai achar aí Tá. Eu vi ali. onde tem nota Apareceu autoadesiva. aqui uma. Apareceu em branco aqui, mas estou clicando, não sai do lugar, não faz nada. Não, você vai clicar em nota autoadesiva. Mas está escrito alguma coisa? Não está escrito nada aqui? Compartilha a tua tela comigo, fazendo um favor. Só para eu poder Deixa eu te ver. mostrar. Porque eu tô. Compartilha Nossa, a é tela. horrível pelo celular. Pera lá. Eu acho que vou ter que voltar, né, para compartilhar, porque não. Vai lá no Meet. Eu vou voltar aqui, pera lá. Tô voltando aqui. Então, pessoal, quem não contribuiu ainda, vamos colocando. Professor Pedro tinha levantado a mão. Pode falar, professor Pedro. O link de novo. Peraí, deixa eu mandar aqui o link, professor. Peraí. Isso. Ele vai pedir, tá? Peraí, deixa a Graziela compartilhar a tela. Peraí, deixa eu... Tá. Agora vai lá no Jamboard, Graziela. Vai lá, abre lá o Jamboard onde você estava. Não, isso aí não é... Aí. Agora, cadê o Jamboard? Vai lá no Jamboard. Pera, deixa eu fechar aqui para poder ver como que fica o teu. Ali onde tem uma bolinha com um lápis, tá vendo? Clica ali. Clicou? Deixa eu aumentar aqui. Só um pouquinho. Deixa eu mudar o layout aqui para eu ver o da Graziela com destaque. Aí. Clica nessa bolinha que tem aí, Graziela, que tá na bolinha cinza. O que aparece para você? Professora? Nessa bolinha vermelha ali, professora Graziela, pode abrir teu microfone, que eu não consigo me comunicar contigo. Graziela. Aí. Não. Fica lá no Jamboard, professora. E... Aí. O que está escrito aí para você? Leia para mim. Teu microfone está desligado. Não, embaixo, professora. Ali onde tem uma bolinha vermelha, clica ali. Graziela, eu preciso que você abra o microfone para mim. Eu não estou conseguindo me comunicar com você. Aí. Clica no baixar a mão ali, vai lá no Meet. Vai no Meet, clica no baixar a mão. Aí. Professora Mary tinha falado também, professora? Não, eu já consegui com a ajuda de uma colega que deu certo. Obrigada. Graziela, eu preciso que você abra o microfone, senão eu não consigo falar contigo, professora. Professor. Oi. Eu estou aprendendo a mexer com esse Jamboard aí. Eu tentei colocar uma imagem ali definida. Não sei. Colocou, tá aqui a imagem, certo? Sei lá se eu fiz certo ou não. Colocou, é isso mesmo, professor. Aí. Nossa, eu me atrapalhei tudo para voltar.
Eu tive que sair para professor. poder voltar a chamada, não conseguia voltar Isso, sem sair. Graziela, vai lá agora, lá no Jamboard. Tá, volto lá. Ai, Tá? meu Deus. Agora eu tô falando com você, senão eu não consigo falar com você. Vai lá no Jamboard. Arroba escola. Tá, voltei. Faço o que Voltou? agora? Ali, onde tem esse lápis dentro da bolinha azul. Clica ali. Cliquei, parece essa telinha aqui. Aí, embaixo aqui, clica no maisinho. Tá, no mais. Cliquei. Não, esquece o mais. Tira aí. Volto. Aparece. Pronto. No primeiro que aparece aqui, não tem uma bolinha cinza? Tem uma bolinha com uma canetinha dentro. Clica nela. Eu já fiz isso aquela hora, mas não consegui escrever nada, apertava, não Não ia. volta, peraí, é que eu não uso o Jamboard no celular, pessoal, porque eu tô baixando aqui no celular para eu ver. Tá. Ó, aperta na canetinha que eu apertei nessa aqui, ó, não Só um vai, ó, pouquinho. não vai nada. Ah, não, volta lá, achei aqui. Ah, Clica lá no maisinho. tá. Esse stick note, será? Vamos Clique ver. note, aham. Isso. Ah, é aqui. Tá, escreve aí. Daí eu escrevi o quê? Até esqueci o que era. Ai, minha cabeça. Como podemos desenvolver a tolerância religiosa em nossa sociedade? Entendeu. Daí eu ponho o que eu quiser aqui a palavra, então. Isso, aí você vai escrever aí. E aí depois você vai apertar naquele sinalzinho de visto ali em cima. Ah, tá. Eu aperto naquele sinal pretinho de visto. Entendi. Isso, beleza. Então, vou lá que vai dar certo. Profe, manda o link para mim. Eu mandei, professor. Lá aí no chat. É uma palavra ou uma frase? É uma frase. Que ações você pode tomar, professora, para promover a tolerância religiosa com os alunos? Professor Pedro, eu mandei aí só um pouquinho. Ó, de novo. Gente, então assim, o que nós vimos aqui? Né? Nós fizemos uma forma de brainstorming. Apareceu aí, professor? Que para mim apareceu o que foi. Isso, professora. O que você escreveu? Conhecimento afasta a ignorância. Beleza, professora. Tá aí aqui mesmo. Uhum. Eu falo para o meu aluno, ele pergunta, por que eu vou ter que aprender ensino religioso? Mandei, professor. Você tem que aprender para você conhecer, para você respeitar. Geralmente, a pessoa que ela é ignorante é porque ela não tem conhecimento de determinada coisa. Daí Beleza. ela tem preconceito. Sempre falo isso para meus alunos. Isso mesmo. Então, o que nós tivemos aqui? Né? Um brainstorm. Quem já utilizou a técnica do brainstorm com os alunos? Clica no levantar a mão. Eu não. Não conhece? Não conheço. Quem já utilizou? Professora Paminondas já utilizou, professor? Sim, eu faço a listagem, inclusive, né, conforme o tema. Eu normalmente, quando vou iniciar o tema, eu já coloco, eu vou lá lugar sagrado. O que vocês podem encontrar num lugar sagrado? E vou deixando eles falando, e a gente vai listando no quadro. Então, eles listam tudo, né? Depois a gente vai eliminando e tal religião. Depois, numa segunda etapa, né? Isso tem, isso não tem. E depois de tudo que tem, a gente vai perguntar qual tem isso, qual não tem isso. Então, eu uso o brainstorm em 3 etapas, né? Eu também faço isso no quadro. Isso que eu ia falar. Eu faço Isso, no quadro. Não, sim, mas então, sim, a técnica, professora, é variada. Então, você pode fazer no quadro, né? Você pode fazer com um recurso digital. Nós já fizemos muita formação pedagógica que como que é feito o brainstorm? Já participaram daquelas formações? Aí quem que é pedagoga aqui no grupo? Alguém é pedagoga? Atua como pedagogo? Que faz lá, coloca a frase no quadro e dá um papelzinho de uma cor diferente para o professor, para os grupos, para você escrever e colar o que você pensa. Então, é exatamente isso como o professor colocou, né? É você passar um tema para o aluno, né? E deixar eles falar. O brainstorm, ele tem 3 momentos. Primeiro momento do brainstorm, definir as regras e os procedimentos.
Segundo momento é gerar ideias. E o terceiro momento, refinar as ideias. Então, esses são os momentos cruciais aí do brainstorm. Tá? Então, quais são as regras possíveis para a gente fazer um bom brainstorm? Tá? Professora Renata, você pode ir lendo para mim, fazendo um favor, à medida que as frases em azul aqui apareçam? Tudo bem. Então, quais são os procedimentos, né, o processo do brainstorm? Primeiro, Selecione um facilitador. selecionar um facilitador. Seria o quê? Aquele aluno que vai te ajudar, que vai escrever o que os colegas falam, que vai colar, né, que vai gerir o processo. Segundo, Apresente o assunto, as regras e o tempo da ação. então, o que é o assunto? O que é o tema? Então, o exemplo que o senhor Epaminondas passou. Lugar sagrado. Então, esse é o assunto. Quais são as regras? O que você sabe sobre um lugar sagrado? O que você vai encontrar num lugar sagrado? E o tempo? Ó, nós vamos fazer isso em 5 minutos. Então, isso aí é o segundo passo. Terceiro passo, Habilite as pessoas a participar, dispondo os recursos necessários para o registro das ideias. e aqui nós podemos usar um Jamboard, podemos usar um Google Docs, podemos usar o Mentimeter, podemos usar o quadro, como a professora Graziella falou, podemos usar o papel, aí é com você, né? É o que for melhor para aquele grupo. Que tal começar com um aquecimento? Então, o aquecimento é você instigando os alunos, ajudando os alunos a pensarem. Comece pelas ideias individuais, valorizando as primeiras ideias. Então, quando o aluno percebe, né, que o colega está tendo a ideia que ele deu valorizada, ele vai querer falar primeiro também. Então, assim, você vai valorizando as ideias. E Mantenha a energia em alta. é você motivar os alunos. Olha, mas o que mais? Você, né? Se eu estou aqui estava aqui no Meet, eu fui falando com vocês, falei, quem que não contribuiu ainda? Né? Vamos lá, ó, tem poucas ideias aqui, vamos ajudando, vamos orientando. Esse é um processo, né, pro brainstorm, tá? O brainstorm não tem ideia errada ou ideia boa no primeiro momento. Então, professora Doroteia, pode ler para a gente, fazendo um favor? Selecionar ideias promissoras. Agrupar as ideias por temas e selecionar em cada tema aquilo que parece promissor, indicando como a ideia pode ser desenvolvida. Facilita no desenvolvimento de abordagens inovadoras para a solução do desafio. Esboce para pensar. Peça que os estudantes criem representações visuais das ideias, esboçando detalhes para a sua implementação. Isso facilita a identificação dos melhores modos de concretizar a ideia. Isso. Então, aqui, ó, vamos pensar, né? As ideias, elas vêm. Da mesma maneira que nós colocamos aqui no nosso brainstorm, todas as ideias que vocês puderam falar. Não foi aqui falar, não, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode. A gente pega as ideias, a gente deixa as ideias acontecer e depois eu vou ajudar os alunos a se esforçarem para pensar. Eu quero que os alunos pensem cada vez mais, né? Eu vou tirando as ideias deles. Então, eu vou gerar ideias sem dizer se uma é errada ou não. Quando nós tivermos as ideias de todos os alunos concluídas, né? Nós vamos fazer o quê? Refinar as ideias. Professor Eric, pode ler para a gente, fazendo um favor? Professor Eric? Só um minutinho que eu estou vendo aqui. Ah, beleza. Ele está meio lento aqui, deu uma travada. Agora vamos. Tranquilo. Qual o conceito que a ideia representa? Esse conceito contribui para a solução do desafio? Quais obstáculos e dificuldades que podemos encontrar para implementar a ideia?
qual o benefício dessa ideia para cada pessoa envolvida no problema ou desafio, e quais as necessidades identificadas na descoberta essa ideia atende. E, então, assim, quando a gente pega, né, esse conceito de brainstorming, aí nós vamos trazer todos os elementos para uma discussão e vamos chegar numa ideia que sintetize todas essas propostas. Por exemplo, aqui, né? Eu não deu tempo da gente ler tudo, mas assim, nós fôssemos refinar essas ideias aqui. Todos vocês escreveram, né? Deram a sua opinião, deram a sua proposta, e aí nós vamos chegar, como que nós vamos desenvolver essa capacidade, né? Ajudar os alunos a ter essa consciência. Nós vamos fazer uma palestra, vamos fazer um mural, vamos fazer uma visita a espaços religiosos. Nós vamos chegar, então, na ideia refinada, né? Qual o conceito da ideia? Se essa ideia contribui? Quais os desafios? Então, por exemplo, o aluno propõe a gente fazer um programa de rádio sobre tolerância religiosa. Quais os desafios para isso acontecer? Quais os meios necessários? Então, é o momento de avaliar se as ideias são viáveis ou não, se é tranquilo ou não. Também, então agora nós vamos para os nossos grupos. E uma coisa que eu quero que vocês pensem quando vocês forem analisar o momento da ideação de vocês, é o termo como podemos. Então, eu vou pegar o exemplo, né, do grupo do professor Epaminondas, que vocês estão analisando lá a questão do cemitério pet, né, dos animaizinhos. Então, como que a gente pode chegar no momento da ideação com os alunos? Como podemos? O que a gente poderia colocar nisso, então? Como podemos agir de maneira respeitosa com o nosso animalzinho quando ele morre? Como podemos conhecer as formas que as religiões propõem o trato dos animais quando eles morrem? Como podemos resolver o problema do destino digno para os animais de estimação quando morrem? Viram? A gente está usando o como podemos para que o aluno pense a atividade. Então, é um lugar sagrado. Como podemos compreender a importância do lugar sagrado? Como podemos entender como se comportar dentro de um espaço sagrado? Como podemos compreender, entender, como podemos identificar que um lugar é sagrado? E aí deixar o aluno trabalhar essa ideia. Tranquilo? Então, eu vou mandar vocês para os subgrupos. Tá? E aí, qualquer dúvida, qualquer questão, a gente vai... Professor? Vai refinando com o tempo. Ô, professor? Tranquilo? Oi, tá. Ô, professor, falar um pouquinho aqui. Oi, então, essa semana eu comecei a trabalhar essa questão aí do cemitério sagrado. Pode falar. E comecei os espaços sagrados do Paraná e tal, apresentando para meus alunos conteúdo. Daí eu tive 2 participações especiais na minha sala. Bem nesse dia que eu comecei a implantação do projeto, chegou para assistir minha aula o diretor e o como é que ele chama? Coordenador? Não, aqueles caras que vêm direto aí para a escola. Tutor. Do núcleo. Tutor pedagógico. Oi? Tutor. Esse tutor. Ai, meu Deus, ficou os 2. Então foi o diretor que tirou já umas fotos
E daí, nossa, eu levei uma sorte, bons alunos participou, nossa, um queria falar mais do que o outro, e foi bom. Daí que ele saiu elogiando a minha aula. Falei, menos mal, né? Voltamos no Aí período da sim, ditadura professora. agora. Que não, eu caí de paraquedas. Bem no dia que eu ia começar meu projeto com o aluno, já ganhei esse presente aí logo de cara. Gente, eu tô tentando abrir os subgrupos aqui, meu computador tá meio... Só um pouquinho. Professora Terezinha, pode falar. Então, professor, semana passada a gente já havia conversado lá no grupo de implantar, né? Então, a aula expositiva dialogada com os alunos já ocorreu. Foi debatido muito dentro da aula referente a todos esses questionamentos que você colocou ali, referente o que identifica um lugar sagrado, né? Como que a gente reconhece que aquele lugar é sagrado. Foi definido o lugar sagrado na natureza, né? Formado pela natureza, pela construção humana. Só que nas minhas perguntas da aula, eu coloquei perguntas mais voltadas, tipo, você conhece um lugar sagrado, como ele perguntas, tipo assim, mais voltada para a realidade deles. Eu não coloquei exatamente dessa forma que você está falando. Sim, não, exato. E aí foi o momento da descoberta e interpretação. Isso, eu comecei também a aula com um desafio, para ver, dei 5 minutos para ver quem conseguiria terminar por primeiro um desenho, né? Não um desenho bem elaborado, mas um desenho referente ao que eles entendiam por lugar sagrado. Eu não sei se era esse o caminho. Não, sim, só que agora, nesse momento da ideação, você vai levar para eles o seguinte, um desafio no como podemos. Então, por exemplo, como podemos respeitar um lugar sagrado? Ou como podemos reconhecer um lugar sagrado? Como podemos apresentar a importância do lugar sagrado para a nossa escola? Não, prof. Então, tudo isso já ocorreu na aula. Agora eles já estão na fase do fazer. Eles já estão Então beleza. Então Entendeu? você já... Não, só que o que está me preocupando, porque lá na minha aula preparada, que eu vou colocar no meu relatório, não está exatamente essas perguntas. Tá do Não, jeito que eu mas esse aqui é só um caminho, professor, mas como o teu, acredito que já está. Você já fez toda essa parte, já. então tá no caminho, é só uma sequência orientativa. Tá bom? Gente, desculpa, professora Mary e professor Pedro, em qual grupo que vocês estavam mesmo? 3. 3, beleza. Deixa eu só mandar aqui vocês. Uma colocação, aproveitar a professora falando sobre a apresentação em aula, né? Eu expus também para os alunos lá sobre os temas lugares sagrados. O professor tem uma ideia, não sei que cada região é cada região, né? Mas o que saiu para mim quando eu perguntei pro pessoal que lugar sagrado para eles era celular, WhatsApp. Meu Deus, olha, eu tive quase um infarto quando comecei a falar em lugares sagrados para eles. Ninguém queria se envolver com religião. A minha área aqui, vocês estão focados mais na mídia mesmo, mas olha, professor, eu tenho que retornar, falar, e olha, eu perdi uma aula, depois teve como é que é, a interrupção da diretora também, para pegar, para fazer filmagem, coisa lá. Olha, eu fiquei chocado. Aluno que fica 24 horas no celular e nunca viu um lugar sagrado, não conhece nem o que é, sabe, só fica pesado, mas é cada lugar, mas olha, eu senti uma dificuldade muito grande com uma turma aqui, vai. Não, mas esse é o desafio, né, professora? A gente ir, né, batendo ali para eles saberem pelo menos que existe, né? Nós estamos indo na contramão da história, porque, olha, essa geração é complicada. Está muito difícil. Gente, antigamente, falei que eu era tô fácil ser mandando... professor. Quando eu comecei, ainda era mais fácil. Mas agora está difícil, cada vez pior. Eu estou mandando vocês para as subsalas, tá bom? Podem clicar aí no participar para vocês entrarem nos grupos de vocês.
Para mim não veio nada ainda, professor. Professora, não, aí tá aí em cima, professora. O que vai estar escrito assim? Toque aqui para participar do grupo. Ok, já vi, apareceu aqui agora. Professor Pedro, professora Mary, podem clicar lá, fazendo favor? Já entrei lá, já estou no grupo. Beleza, professor. Professora Professor, Mary? desculpa aí, mas repete o que tem que fazer. Está ali numa turma bem barulhenta, senhor amado. Então, professora, clica aí onde está escrito clique aqui para participar do grupo. Ah, tá. Tá bom? Sim. Meu Deus. Pode clicar lá, professora. Conseguiu? Professor, eu estou com o computador aberto e o celular. Eu não consigo entrar pelo computador que não tenho áudio. E no celular não consegui achar o participe. Eu participei, estou entrando pelo. Compartilha a tua tela comigo, professor, daí eu já te mostro no celular. Deixa eu já vou ver. Professor, tá escrito ali, ó, toque para participar do grupo. Aperta ali. Professor Pedro. Aí. Professora Mary, conseguiu entrar? Professora Mary? Conseguiu? Beleza. Sim. Então, tá bom.
Isso, matando. Oi. Oi, pessoal. Meu Deus, eu tô tão perdida. Letícia? Letícia?
Mas eu já chamei ela.
Professora, eu mandei para você lá no Whats, tá? O link da minha dissertação. Prof, assim que sair eu já vejo, tá? Deus abençoe. Só esperar o pessoal voltar e a gente já continua.
estou sentindo maior falta do professor Onofre. Então, eu tentei falar, mandei mensagem para ele, vamos ver o que ele vai falar. Que, às vezes, independente do que acontece nas nossas vidas particulares, a gente não pode desistir fácil, né? Tentar seguir. Ah, professor, eu não estou conseguindo, estou com turma aqui, eu acho assim que nós somos explorados de uma forma, não pede se a gente sabe ou não sabe, eu não tenho muito conhecimento. Ai, eu vou desistir desse trem, sabia? Não, professora, calma. É que assim, a gente... Ai, não, eu tô ali com 30 e tantos alunos malucos, quase... A escola, a tua escola não consegue acertar teu horário depois das férias? Não, só fizeram uma aula. No começo tinha as duas, mas além do que eu já fui punida, eu acho que esse ano eu deveria ter sumido do planeta, pelo amor de Deus. Tá difícil o negócio. Não se aperreie, professora. Pô, fique tranquila. Eu tenho que conversar com o senhor particular, porque tá difícil mesmo. Não, professora, aqui conosco a gente vai não se aperreie conosco. Vamos tranquilo. Ai, senhora amada, eu já estou preocupada com a implementação. Calma, tranquila. Vamos. Não, a pressão sobe, tudo fica. Não, vamos com leveza, tranquilo. Depois a gente conversa. Mas fique tranquila, professora. Tá bom? Eu nem sei, professor, o que eu devia fazer. Olha como eu tô. Eu acho que vou ter que desistir. Não, calma, professora, calma. Tá chegando as férias, tá? Tá chegando. Sim, semana aleluia. Vai ser o Aí tu faz tudo nas férias, professora Mary. Deixa tudo pronto. Não, porque que as bom férias que vai ser... a sogra sabe que eu não tenho dinheiro, né? Porque fui punida, ela já reservou um hotel nas águas termais, porque senão... As férias estão chegando para descansar, professora. Calma, a gente vai descansar, relaxar a cabeça. Não esqueça da revisão da proposta pedagógica. Eu vou até para Aparecida do Norte para rezar. Já coloque na oração, que tá difícil esse ano. Não vejo a hora que passa. Reza por nós. Ô, professor, compensação, eu vou lá para Santa Amélia agora nas férias ver minha veinha lá. Você vai vir para Santa Amélia? Eu vou ver. Oi, passar Batiazão, Pinhalzão, Santa Amélia. Olha. Eu vou pro Rio. Professor, não esquece dos teus colegas professores lá em Pode Aparecida, deixar. por favor. Ó, Santa Amélia, só para vocês saberem, é uma cidade que a pessoa tem que estar com vontade de ir, né, Graziela? Fala a merda da minha terrinha, não, oxa. Terrinha roxa aí, ó, saudade dela, o louco. Nasci criada lá. Você não deu aula em Santa Amélia? O professor Roberto era amiga dele. O Roberto trabalhou lá. Santa Amélia. Você chegou a trabalhar com o Rui lá em Santa Amélia? Ai, o Rui eu não tô lembrada. O Rui era ele deu aula lá? Ah, faz um tempinho. Lá nos anos 2000 ele deu aula. Aí ele cansou de tudo, pediu exoneração dos 2 padrões e foi para o seminário e virou padre. Ah, meu Deus, que legal! Sabia não? Lá em Santa Amélia tem o padre, como é que é o nome dele? Eu tenho ele no meu Facebook, sempre conversa, Rubi. Ele era amigão meu de infância, a gente brincava junto ali nas ruas. Né? O Rui, ele era professor de ciências, dava aula em Santa Amélia, terra da Graziela. Um dia ele falou, quer saber? Cansei dessa vida. Pediu a exoneração dos 2 padrões, foi para o seminário, é padre, está lá em Jundiaí do Sul. Esquenta menos a cabeça, padre vida boa, porque olha, gente, naquela época ele já achava ruim, imagine agora que está pior, porque está cada vez pior, está fácil ser professor nesse país. Eu vou mandar o link da avaliação do encontro para vocês, tá? E aí, gente, uma coisa assim que eu vou pedir para vocês. Nós estamos chegando agora a semana das férias, certo? Nós vamos ter, então, o recesso. Semana que vem nós vamos ter um nivelamento tecnológico. Semana que vem não tem roteiro, é só o nivelamento. Um pedido que eu vou fazer para vocês. Converse, que eu sei que... Gente, não me joguem pedra virtual, tá? Mas... se vocês conseguirem conversar entre vocês ao longo das 2 semanas próximas aí, para deixar o plano de ação de vocês já escrito.
Porque eu vi que de alguns aí o plano não está escrito ainda. Vocês estão com as ideias na cabeça, estão com as anotações, mas tentem passar para o plano, beleza? Professor, Oi, professora. o meu plano de ação, ele está no caderno, porque para mim está mais difícil. Eu sou o patinho feio da turma, né? Eu não tenho acesso ao RCO e está complicado para mim conseguir esse acesso. Não, mas ontem... professora, eu te mando as aulas, pode ficar tranquila. Então me mande, porque... Tá? Mas aí deixa eu falar para vocês no seguinte sentido. O plano de ação, ele é um para o grupo. Então, assim, quem de vocês do grupo que está escrevendo, que vai fazer o plano, compartilha com o coleguinha. Tá? Compartilha, porque aí vocês podem até trabalhar, né, os temas aí, né, para a gente poder voltar. Quando a gente voltar do recesso, a gente já tem o plano para eu poder fazer uma primeira correção. Então, porque o nosso grupo já começou a escrever. Aquele dia eu tinha até proposto, pessoal, podia passar o número do WhatsApp justamente pensando nisso. Não, sim. Não, conversa entre vocês mesmo aqui. Não, mas se vocês quiserem conversar, podem usar o mural do Classroom para isso também, tá bom? É que eu acho o WhatsApp para mim mais fácil. Beleza, mas desse aí, organizem-se entre vocês aí, né? Gente, beleza? Eu vou mandar uma... que essa semana foi uma semana muito difícil para todos os professores. Então, por isso, eu fechamento de não deu para produzir nada, muito impossível essa semana. Não. Por isso que eu estou falando, para não me jogarem pedra virtual, né? Só para assim, a gente poder ver o que a gente consegue adiantar. Professora Joyce, eu mandei lá no grupo do WhatsApp um link com todas as aulas do ensino religioso do primeiro e segundo trimestre. Obrigada. De nada. Gente, um abraço para todas, para todos. Boa semana para vocês. Bom descanso e a gente se vê semana que vem. Obrigada igualmente para todos. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Depois nós jogamos tijolo nele. Não, não. Tchau, tchau. Um abraço. Viu, João? Oi. Só aquele comentário daquela primeira transparência lá, pô, se alguém de fora vê aquilo, vai chamar a gente de burro, né? Imagine um advogado, alguém que tem informação jurídica, tem informação de leis. Cara, não dá para ficar inventando lei que não existe, né?